Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez, atrasados mais uma vez. Vocês me desculpem, não era a minha intenção, mas televisão ao vivo é assim mesmo. Aparece uma série de imprevistos, a gente tem que superá-los e, antes tarde do que nunca, estamos aqui começando o nosso programa. O tema que nós escolhemos hoje, eu venho postergando há muito tempo, porque nós achávamos que antes tinha que ser colocados outros temas para que o de hoje pudesse ser inserido no tempo determinado. Apesar de ser complexo, nós vamos facilitá-lo bem hoje, vamos esclarecê-lo e fazer com que vocês pesquisem aí nas suas casas. Porque o nosso objetivo não é dar o peixe. Nosso objetivo sempre foi ensinar a pescar. Porque assim você vai escolhendo seu tipo de peixe, vai pegando peixe diferente, você vai recusar alguns peixes, você vai devolver para o mar outros, você vai ficar com alguns, outros você vai botar no seu aquário, outros você vai comer e assim por diante. Então nós estamos aqui ensinando a pescar. Você já ouviu falar, certamente, talvez não tenha lido nunca a respeito, mas deve ter ouvido falar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Você vai dizer, já veio na sua cabeça nesse instante, você que conhece, que certamente mitologia da minha terra, da Grécia. Mas o que era isso aqui, esses 12 trabalhos de Hércules? Era só mitologia? Ou o que significa tudo isso? E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje, sem antes mandarmos um abraço aqui, né? Temos para o nosso telespectador, que é a Zenir, irmã do Laércio da Eletrosul. Nosso muito obrigado pela audiência e pelas palavras que disse para o nosso ilustre convidado de hoje, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Fez uma curva boa. Gostou, né? Usou o abraço, sim, gostei. Boa noite, Guilherme. Que nós somos cheios de surpresas no caminho. Boa noite a todos. É bom estar aqui de novo, né? Toda quinta-feira eu gosto. Eu não gosto de imprevistos, mas eu gosto. Mas tá bom. E assim tá bom. Estamos bem enquadrados aí também. Assim tá bom, Pedro. Da outra forma não estava legal aqui nosso enquadramento aí. Agora tá bom. O imprevisto é um previsto não desejável. Mas tá bom, isso a gente supera. Bem, ele está falando por causa do atraso de 5 minutos. Não, mas tá bom, tá superado já. Vamos buscar esse atraso aqui, vamos esclarecer. Tem até uma vantagem, assim, esse atraso é proposital, que daí a gente inicia com um astral meio remexido, né? E como a gente vai abordar hoje exatamente a purificação do astral da própria humanidade, que são os trabalhos de Hércules, né? Daí vem bem a propósito, a gente já aproveita e já pacifica esse negócio todo aqui. Tá bom, então vamos fazer assim. Sim. Então, hoje eu vou ter, e mesmo que eu não gostando e não sendo contumaz isso, hoje eu vou ter que usar de uma espécie de script. Porque primeiro que eu não sei decorar os trabalhos do Hércules, né? E segundo que eu tenho que ler alguma coisa a respeito para que o Jorge explique o significado iniciático de cada trabalho desses. E eu prometo pelo Jorge que ele vai explicar de uma forma que você vai entender cada trabalho. Ele vai falar português hoje aqui no Vida Inteligente. Essa é boa. Tá gostando disso? Você está lá para entender isso. Você gostou agora? Não, gostei. Essa promessa com o verbo dos outros é moleza. Tá vendo, então? Eu prometi com o nome dele aqui. Pois Pelo bem. menos vai ser uma abordagem diferente, como a gente tem tentado fazer, né? Sem dúvida. É sem academicismo, sem excessos e sem, sabe, nada de místico, nada de secreto, nada de oculto. É pegar isso aqui e mostrar como se aplica na prática e como toda a cosmogonia, toda a cosmogênese, a antropogênese, ela está explicada nisso, ela está concentrada nisso que se pensa que são fábulas, né? Tá, então vocês vão prestando atenção, se você quiser ter uma canetinha, um papel em sua casa, porque esta ordem dos trabalhos, nós estávamos vendo isso antes de começar o programa, inclusive, eu estava vendo na pesquisa que eu fiz na internet, a ordem dos trabalhos de Hércules difere de autor para autor. Então, nós colocamos numa ordem que nós trouxemos hoje aqui, não necessariamente a nossa ordem seja correta ou não, mas isso não importa, porque nesse caso a ordem dos tratores não alterará o viaduto, certo? Porque não interessa a posição aqui, não vai ter problema, importa o que cada trabalho vai significar. Então nós vamos começar pelo primeiro trabalho de Hércules, que eu vou ler uma breve sinopse dele, e o Jorge vai... Antes queria fazer uma introdução. Pois não, a palavra é sua. Se diz que o resumo do trabalho de Hércules foi deixar o mundo habitável
para os seres humanos. Se ele não tivesse existido, a humanidade não teria tido sequência, né? Outra coisa que é muito importante, isso é uma realidade. Outra coisa que é muito importante falar é que não é uma lenda. Heracles, né, existiu e foi uma encarnação tão importante quanto um dos que a gente chama de bodhisattvas que vieram depois para botar as coisas em ordem. Só que ele veio numa categoria de trabalho diferenciada porque cabia a ele purificar, né, e fazer coisas diretamente e em vários planos, coisa que só mais recentemente foi permitida uma encarnação dessas. Então você pensa assim, não, Krishna veio para dar um jeito em determinado lugar, Orfeu, Moisés, Amenófis IV, Quetzalcoatl, Manco Cápac, todos eles vieram, e Heracles também. Tá, Hércules veio então, Heraclis, né? Ele veio não com a função semelhante, né, de ser o condutor, o manu de um povo, ele não veio com a função específica regionalizada, ele veio com a função de realmente deixar a ambiência, deixar o planeta habitável aos que viriam depois, veio terminar um pouco com a bagunça que existia, né, nos planos invisíveis decorrente do que então, foi... que época que ele veio? Que época que ele esteve aqui? Boa. Pode-se dizer alguma coisa próxima de 1 milhão de anos, e não tem nada a ver com a Grécia. Sim. Porque você pegar todas as tradições antigas, né, dos nórdicos, dos hebreus, da parte da Mesopotâmia, do Egito, na própria Índia, que é a Aryavarta, que ela iniciou aproximadamente 1 milhão de anos atrás, tem a tradição do herói, né, e das guerras entre os deuses e os filhos dos deuses, os titãs, e do encontro entre os filhos dos deuses ou os deuses e a humanidade para criar uma humanidade diferenciada. Então isso é a própria gênese humana. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que alguma coisa em torno de 1 milhão de anos, quando se começou a fazer esse processo de criar esse conjunto de fatores que depois se transformou nesse mito grego. Já é interessante a gente saber que não foi apenas um mito. Não. E a pergunta é assim, mas e por que só surge na Grécia? Né? É porque na Grécia havia preparação dentro do itinerário de Io, que é a evolução da mônada em direção ao que seria hoje o extremo da evolução, que é onde a gente está agora, que é como se fosse descascar uma laranja do Polo Norte em direção ao Polo Sul. Né? Então houve na Grécia o que é chamado de chuva de estrelas. Né? Então, Pitágoras, Platão, Anaximandro, Anaximenes, Plutarco, todos os filósofos, todos os sábios matemáticos, então, vários em um único lugar ao mesmo tempo ou em sequência para fazer uma ruptura, resgatar um conhecimento, dar uma roupagem ocidentalizada para esse conhecimento e preparar para ele moldar o que seria o pensamento do Ocidente extremo. Então tem o extremo Oriente e nós somos o extremo Ocidente. Toda a mentalidade do extremo Ocidente é baseada no pensamento grego, na filosofia grega. Sim. Né? Então tem que se falar que a filosofia e o processo de pensamento ocidental, ele nasceu com os gregos. Mas todo o conhecimento grego, ele foi baseado aonde? No conhecimento iniciático e dos sacerdotes do Alto Egito, e que daí tinha a ver diretamente com a Atlântida, e daí vai em frente. Muito bem. Tá? Bom, então agora eu vou fazer a introdução. Sim. O que aconteceu para que se tornasse necessária a vinda de uma criatura como o Hércules ou o Heracles, e para ele tivesse que fazer esse trabalho? Bom, então, os elementos, isso é relevante porque depois nos trabalhos, todos os 12 trabalhos dele têm a ver com determinados níveis de astral, elemento concreto e plano vital, e sempre ligado aos 4 elementos, né? Que é o ar, é o fogo, é a água e a terra, nessa ordem de aparição. Então, primeiro apareceu o elemento ar, que foi a cadeia dos Asuras, né? Depois apareceu o elemento fogo, que foi a cadeia dos Agnisvatas. Depois o elemento água, que foi a cadeia dos Barixades, e depois o elemento terra, que é a cadeia dos Jivas, tá certo? Quando em meados da terceira ronda, e aí terceira raça-mãe, que a gente conhece como os lemurianos, né? A Lemúria. Então, teria que haver a interveniência dos anteriores para daí então gerar a próxima humanidade, e isso é norma acontecer. Então, parte da hoste de seres
que era encarregada de fazer com que a humanidade desse um salto evolucional em todos os aspectos, físico, vital, astral, mente concreta e ligação com a sua própria unidade, eles se recusaram porque achavam que a humanidade não estava pronta, né, para esse evento cósmico. Aí houve, então, o não cósmico. O não cósmico é conhecido na história humana como a queda dos anjos, que não é lenda, aconteceu de fato. E aí, então, o quinto planetário se recusa a interagir com a humanidade para dar as suas características para essa humanidade. Então, o quinto e a sua hoste de seres, de anjos, de devas, o que seja, não é? Eles são lançados para a humanidade. Então, há a queda dos anjos. E é muito interessante que daí nessa queda se diz que 22 estrelas, 22 constelações foram apagadas por causa da queda, porque todos os valores caíram junto com os anjos na Terra, não é? E veja que daí sim, a gente vai ver depois durante os trabalhos de Hércules. Então ele mata o caranguejo, né? E aí então esse caranguejo vai e ilumina, cria uma constelação. Ele mata o touro e esse touro vai e se transforma numa constelação. Então há todo um resgate, né, dessa coisa cósmica que aconteceu com os trabalhos de Hércules. Aí então, quando ocorre essa queda, veja que interessante. Quando ocorre essa queda dos anjos, então os caídos, em vez de eles se ligarem à humanidade para gerar então a humanidade seguinte, em revolta, eles se ligam aos devas, aos seres invisíveis, né? Do plano astral e do plano vital, né? E criam todas as hostes, todas as hordas de seres que hoje povoam e se alimentam da humanidade no plano astral. Depois, mais à frente, então, nas teogonias se diz que daí, então, os deuses se ligaram a filhos dos homens para gerar outros, né? Então, aí, novamente acontece uma queda semelhante, onde, então, esses gerados a partir da queda se misturam com as mulheres humanas em finalzinho e meados da terceira raça lemuriana, depois também na época da Atlântida, e criam o que a gente tem nas lendas como os titãs, os cíclopes, os hetacôndrios, e aí toda a fábula, todas as fábulas, todo o lendário humano, que tem a ver com desde os elementais, sílfides, duendes, nereidas, sereias, salamandras, gnomos, o que seja, até os ciclos, passando assim, pelos monstros de 2 cabeças, 50 braços, 50 cabeças, sem perna, as mulheres, metade serpente e metade mulher, tudo isso, né, tudo isso aí é uma realidade criada no plano astral, porque foram seres paridos a partir da interação com os revoltosos, né, da questão da evolução humana na terceira cadeia, com os seres invisíveis. E depois, então, esses titãs, esses heróis, eles são gerados quando esses seres se encontram com as mulheres na época da Atlântida. Então, o que a gente está conversando aqui é a realidade de como foi povoado, quer dizer, como a coisa saiu do controle, né, no plano vital, no plano astral e no plano da mente concreta, criando essa camada que impede o contato do divino com o humano. Aí por isso vem o mito do Hércules, né? Mito porque ele é usado em todas as tradições para dar um jeito para deixar o planeta habitável para os seres humanos, senão a humanidade não teria sobrevivido. Tá bem. Tá bem? Bom, com a introdução, tá bom. Bem, agora vamos lá. Bom, então, o primeiro trabalho de Hércules eu vou ler aqui e vou dizer o significado, vou ler um trechinho dele, passar o significado, e o Jorge passa o que significa isso iniciaticamente, não sei se é o termo correto. Não. Não? Não, tá. Vamos só comentar. Tá, castigou, esse é o primeiro trabalho de Hércules, eu não tenho o título dele, mas vai assim. Não, eu tenho sim, peraí. Deixa eu achar aqui na minha... Fica tranquilo. Não, tá bom, a captura das éguas antropófagas. Castigou Diomedes, filho de Ares, possuidor de cavalos que vomitavam fumo e fogo, e aquele dava a comer os estrangeiros que as tempestades arrolavam à sua costa. O herói entregou à voracidade de seus próprios animais. Segundo aqui o que nós temos levantado, esse trabalho de Hércules, esse primeiro, a captura das éguas antropófagas, significaria o aprendizado sobre o controle da mente. E mais algumas coisas, né?
Vamos falar de algumas coisas. Então, na teogonia grega, então eu tenho o princípio das coisas, que é Gaia, que é a Terra, não é? E aí, Gaia, ela autogera Urano, que é o céu. Então, a Terra pare o céu. Daí, da união da Terra com o céu, eu derivo 3 categorias de seres. São os titãs, né? São os cíclopes, que eram 3, que são os forjadores do trovão, do raio, do ruído, né? E os hetacôndrios, que são os monstros, que se dizem que são monstros com 50 cabeças, 100 braços, 100 pernas e tal, mas é porque daí isso é uma analogia para dizer que eram categoria de seres. Desses, os titãs, eles se casam entre si, e aí todos os seres do astral nascem a partir dessa união dos titãs, né? E também daí dos titãs nos interessa Cronos e Reia. Cronos e Reia, então, irmãos se casam e geram uma categoria de deuses. Dentro dessa categoria, dessa série de deuses que eles vão gerar, então nos interessa aí Zeus e Hera, né, onde Zeus é que vai ser o pai de Hércules, né? E aí então Zeus, um ser divino, e essa hierarquização ela é real. Então assim, dos anjos caídos interagindo com o astral, com as mulheres, gerando os titãs até chegar, né? Então assim, ele intencionalmente vai buscar uma mulher humana para então gerar o que seria um semideus que viria a ser um rei, não é? Aí então o Zeus, ele se faz passar pelo rei de Tebas, né? E aí se encontra com a mulher humana e gera Hércules. E aí Hera, que era a esposa de Zeus, então ela faz de tudo para que ele não nasça, então ela manda emissários para postergar ao máximo o nascimento dele e faz nascer uma outra criança antes dele para tomar o lugar e ser o rei que ele deveria ser. Aí Hera então fica com uma raiva humana, entre aspas, com relação a Hércules, e aí por conta disso, em um momento também, uma analogia, né, onde diz que Hera tirou a razão de Hércules, então Hércules mata a mulher dele, de nome Megara, né, que era uma princesa, e os 3 filhos. Por conta disso, então ele, para se redimir, é dado para ele os 12 trabalhos. Então essa que é a origem dos 12 trabalhos de Hércules. Ele tem que fazer isso para se redimir por ter matado a mulher e os 3 filhos. E é uma analogia, né? Os 3 filhos seriam as 3 raças e a mulher é o aspecto feminino caído, quer dizer, seria a questão dos barichados na questão da sexualidade, dessa própria negação da interação com o que seria o gênero humano. Nesse primeiro trabalho, veja que há uma referência à questão do animal, né, do cavalo, do reino animal, que é um totem, e há uma referência à questão do fogo, né? O elemento fogo, né, ele é o representante da segunda cadeia, né, dos Agnisvatas. Então, é o Agnisvata interagindo com o animal, que seria já manifestado na categoria Jiva, e ele diz que ele é o devorador de homens, ele é o antropófago. Então, é aquele animal que é o antropófago. E como é que acontece a questão da antropofagia? Vem do astral. Então, onde o fogo, movimentando descontroladamente o astral, ele se alimenta do ser humano. Então, você tem o impulso com o fogo descontrolado, interagindo no astral e se alimentando do ser humano. Ainda usa o termo estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É o que se aventura no astral, é o que se dá ao astral sem conhecer as regras. E quem é o estrangeiro e onde é que se aplica esse trabalho de Hércules? A cada um de nós no dia a dia. Nós somos submetidos, né, a essa fagia, né, a essa antropofagia vital todos os dias. Por quê? Porque nós alimentamos, né, aqueles que nós criamos baseado na nossa animalidade, né, a partir da nossa própria vida e baseado no que seria as variações de temperatura do astral, que são as iras, os medos, as dores, as angústias, e esse ar, quer dizer, vario aquecido, movimentando o astral a cada um de nós e aí provocando o que a gente conceitua como doença, levando ao que a gente dá o nome de fenômeno de morte. Perfeito. Vamos ao segundo trabalho, então. Só assim, como são 12, a gente vai procurar fazer um comentário a cada 3, 4 minutos para tempo para a gente terminar. Mas acho que vai dar tudo certinho. Não, dá tranquilo, imagina. Segundo trabalho, o título do segundo trabalho é a captura do touro de Creta.
A sétima tarefa de Hércules era levar o touro de Creta vivo até Euristeu, que por sua vez entregaria-o a Hera. O touro era enraivecido e aterrorizava o povo da ilha grega de Creta, pois Poseidon, o deus dos mares, o havia oferecido a Minos, rei local, sine sacrifício, e o rei não teve coragem de sacrificar um animal tão bonito e tão forte. Hércules não só capturou-o, como montado no animal, levou-o até Euristeu. Segundo o que nós temos aqui, o segundo trabalho de Hércules, a captura do touro de Creta, significaria o aprendizado sobre a natureza dos desejos. Então, resumo bom. É que assim, o touro, ele é o símbolo do planeta Terra, né? Assim como o leão é o símbolo da Terra, assim como o leão é o símbolo do fogo, assim como a águia, né, é o símbolo ligado à questão do ar. Então, a águia é ligada às suras, o leão, depois tem um que fala que ele arranca a pele do leão, até Hércules é exibido sempre com uma clava e uma pele de leão, né? É porque leão é o poder dos Agnisvatas, da hierarquia do fogo, né? E o touro está ligado aí ao símbolo terra. O dominar ou o matar o touro, nesse caso, é exatamente dominar as coisas, as paixões, né? Os impulsos ligados ao astral mais denso. E uma coisa muito interessante que assim, quando se diz que daí ele foi e capturou e sacrificou o touro e levou para o Eurídice, que foi quem determinou quais seriam os 12 trabalhos que ele... Euristeu? Foi quem... Euristeu, que foi quem determinou quais seriam os trabalhos que Hércules teria que fazer para satisfazer Hera, que se julgava traída pelo fato de Zeus ter gerado ele junto com uma mulher humana. Quando se diz que então Hércules foi e capturou e sacrificou o boi, está dizendo o seguinte: ele criou condições no astral para que todos os elementos ligados densamente a este fato, né, eles fossem sublimados. Então, isso que a gente tem que entender, que cada um dos trabalhos que Hércules fez, na verdade, ele o fez assim, é como se ele tivesse agido, o que seria o equivalente hoje a agir através do verbo, sim, né, através da palavra, só que daí ele ia no astral, né, e tinha embate. Ele ia no vital e tinha embate. Ia no plano do pré-conhecimento, que é a mente concreta mais baixa, e tinha um embate, e o embate era físico contra aqueles seres que tinham sido gerados pela união dos titãs, que tinha sido gerado pelos revoltados com os devas desse plano. Então, eram embates invisíveis, lutas cósmicas invisíveis para deixar a Terra mais ou menos pacificada. Por exemplo, assim, todos os seres, desde Cérebro até as ninfas, passando por Hélios, Selênios e por Eos, que é a Aurora, todos foram gerados pela união entre titãs. Então, titãs casando ou gerando, procriando seres, né? Esse conceito humano que a gente tem, é que gerou todas as hostes de seres e as suas variações. E é contra eles que Hércules lutava. Quando então que ele foi e conquistou ou matou o touro, significa o seguinte: ele pegou e teve um embate contra tudo aquilo o qual estava ligado a esse evento invisivelmente. Perfeito. Tá? Por analogia, né? Então veja que o Heracles ele fez os trabalhos para o plano como um todo, né? Só que em escala, todo o trabalho que ele fez, os 12 trabalhos que ele fez, está ligado ao trabalho que eu tenho que fazer para mim mesmo, que você tem, que todos nós temos. Então se diz que depois de Hércules, o mundo ficou habitável para a humanidade por conta do que ele fez. Então nós fazendo a mesma coisa, só que daí não com relação ao todo, mas primeiro com relação a cada um de nós, eu deixo o meu eu habitável para o meu espírito. Né? Então, Hércules está em mim, assim como a própria divindade está em mim também. Interessante, só que a gente tem que ler a respeito, né? Porque se instruir, mas se instruir entender de uma maneira agradável. Da coisa. Não, assim, ter prazer em ler aquilo, entender primeiro como uma lenda, depois tentar fazer alguma analogia, né? E depois ver como isso se aplicaria no dia a dia e, olha, cabe... interessante, eu tenho o texto ali, eu achei muito, muito bom, por isso que nós estamos abordando isso aqui. Vamos lá. Terceiro trabalho de Hércules. Os pomos de ouro de Hespérides.
colheu os pomos de ouro no jardim das Hespérides, após matar o dragão de 100 cabeças que os guardava. O dragão foi morto por Atlas a seu pedido e durante o trabalho ele sustentou o céu nos ombros no lugar do gigante. Segundo o que nós levantamos, o terceiro trabalho, os pomos de ouro de Hespérides, significaria esse ato aqui dele significaria o conhecimento de si próprio. Em escala, então, lembra que a gente tem... Então, nós temos os planos e nós temos sete chakras ligados a cada plano, né? Então, tem ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo, né? Então, quando diz que ele venceu o dragão de 100 cabeças, sim, né? Aí, então, e a questão do dragão, veja que assim, em todas as tradições, sempre esteve ligado a um nome chamado umbral, que assim, é eu me defrontar com aquilo que eu tenho de mais denso, que eu me recuso a dizer que eu tenho isso em mim, e que eu sou aquilo, e que aquilo faz parte. Então, ele se defronta com aquilo, ele vence, e ele colhe o pomo de ouro, né, do Jardim das Hespérides, né, que assim, ele atinge a consciência de si mesmo a partir do vencimento dos seus impulsos mais baixos, que seria o representativo aí do dragão das 100 cabeças. Né? E aí, onde isso aconteceria em termos de geral para a humanidade. Então, ele começaria o trabalho do astral mais baixo, né, até chegar na parte da mente abstrata, né, onde a única forma de você colher o que seria os pomos de ouro, né, é você ter a questão da consciência de você mesmo e você ter a conexão entre o que seria o mercúrio e o ouro, que é o coração, com o cérebro. Por que as pessoas costumam usar a expressão trabalho hercúleo? Por causa disso. Ou trabalho titânico. E Hércules era neto dos titãs, hein? Era neto de titãs. Mas vamos voltar nessa época que você falou no começo do programa aqui, já que ele não é uma lenda, né? Não. Vamos explicar então um pouquinho antes da gente dar sequência, que eu acho que no ritmo que dá, nós vamos chegar lá direitinho, dos 12 trabalhos. Né? Tá, mais sobre essa questão de, nessa época que ele veio, você falou cerca de 1 milhão de anos, nós já falamos em outros programas pregressos aqui, nesses quase 4 anos que nós vamos completar agora em setembro, nós falamos muita coisa de cosmogênese, como você falou para mim que estava ligado à cosmogênese? Totalmente. Totalmente, então, vamos falar de Atlas aqui, que ele está inserido no contexto, Atlas, Hércules e quem mais dessa mesma, quando Hércules veio para cá, quem é que estava com ele? Quem fazia parte da egrégora como é que é o nome? Da mônada dele, vamos dizer. Nesse caso, não se aplica o conceito de dizer assim, quem faz parte da mônada dele, porque ele veio, é isso que eu te falei, se ele vem ligado ou da mesma categoria que um Krishna, um Orfeu, um Buda, ou um Jesus, um Bodhisattva, né, com um trabalho específico e mais abrangente, né, então ele não vem no conceito de mônada, porque se aplicaria mais do que a gente conversou de uma outra vez. Que sistema que ele veio? Que sistema era no tempo dele, há 1 milhão de anos? Qual sistema? Como assim? Nossa, o mundo evoluiu, o universo evolui. Ele não mas 1 milhão de a mesma coisa não era hoje. Mas 1 milhão de anos em termos de cosmogênese e antropogênese é ontem. 1 milhão de anos é Atlântida. Os avataras eram diferentes, as escalas eram diferentes. 1 milhão, a egrégora na mônada, talvez eu tenha colocado mal a expressão. Não, o que se aplicaria no caso dele seria que você ter Quero saber a quem que ele estava ligado, né? Não, aí você teria tulcoísmo horizontal, né? Sim, ele estava ligado ao sexto planetário, ao sexto senhor, Akbel. Né, isso que ele estava ligado. E 1 milhão de anos atrás, né, é o início da raça ária. Seria assim, a quinta sub-raça Atlante, que é a ário-semita, deu origem à raça ária. Então, isso é mais ou menos 900 mil anos atrás, na meseta do Pamir. Então, nessa época é que começam a surgir as ações que depois derivariam para esse conceito que a gente chama de mito de Hércules. Que papel tinha Atlas nesse tempo aqui, vamos dizer? Atlas também existiu? Isso não sei te dizer. Não sabe dizer. Hércules, sim. Hércules, de certeza, isso eu sei. Porque aqui entra o Atlas no sentido figurativo, né? Porque o sustentar o mundo, aí, isso teria a ver aí, sim, no sentido bem figurado, né? Então não teria a ver com os dois trabalhos diretamente, sim, né? Porque, veja que toda a deve ter um significado aquele lá de alguém... Só que não vamos enrolar e usar uma palavra que é ótima de falar, não, que claro, não sei. Então, assim... então, eu tenho Gaia, né, e Gaia, que a Terra vai autogerar, vai parir o céu, né? Você começa essa teogonia grega nos autogerados, que é quando se reparte em 7. Aí vai gerar os titãs.
Aí dos titãs começa a gerar, inclusive, hélio, selene, Elsa, aí gera Cerberus, gera Hades, começa a gerar toda a questão do visível e do invisível. Sim. E tudo ordenadamente. A partir dessa geração ordenada, com a queda, né, dos anjos, aí então que entra a desordem, né, premeditada, né, dentro do que seria a ordem para gerar o conceito humano de mal, para fazer a humanidade evoluir, avançar mais rapidamente. Então tá. Então, pelo que entendi, ele é moderno, que nem ele é da nossa... que assim, quando a gente contexto... vai falar em termos de conhecimento acadêmico, não se fala 50 mil anos, o Egito 3 mil anos, Homo sapiens, né, há 45 mil anos. Então, você cria um bloqueio mental para imaginar que antes de 45 mil anos pudesse existir um ser humano. Lógico que existia, né? Lógico que existia. Há 850, 900 mil anos atrás, começou a existir o ário semita na meseta do Pamir, que é o branco, é o ário, a raça ária. Já falamos de um monte Antes disso, a Atlântida, sim. Né, só a Atlântida, em seu apogeu, com as 7 cidades, existiu por 200 mil anos. Né? Aí você pega a origem da Atlântida, 3 milhões e meio de anos atrás. Aí você pega a raça lemuriana, 12 para 13 milhões de anos. Entende? Aí na metade, então, que houve separação do sexo, aí então que houve a recusa em pegar, interferir para gerar. Então, é todo um processo que não se resolve, não se consegue analisar, pensando que o Egito existe há 3 mil anos, que a esfinge foi feita há 5 mil, esse tipo de mas eu sempre toco no assunto, porque nós somos, como é que se diz, vivemos num mundo que não adianta a gente tentar viver em outro, podemos viver em outro também, mas vivemos nesse, e nesse nós estamos cheios dessas coisas, e nós temos que usar esse tipo de história. A história que foi colocada, já conversamos sobre esse assunto aqui em programas anteriores. Ela nos deu um limite do ser humano, e tal. Então, nós temos que falar muitas vezes o que nós estamos falando, para ir já dando essa ideia de uma concepção, porque os livros, lembra que a gente falou em programas passados? Livro não fala nada disso, não se achou esqueleto nenhum, também já sabemos por quê. Então, todas as vezes que a gente fala, é proposital para que vá se acostumando a ter uma outra ideia de que existiu antes de Cro-Magnon e não sei o quê. Quer ver, Grego, você pega, aí você fala, não tem indício nenhum, aí tá, não tem indício nenhum, mas você pega... Não tem por causa das que já falamos. Não, você pega Angkor na Tailândia, pega as pirâmides aqui dos Incas, dos Maias, Aztecas, do interior da Amazônia, no Egito, né? E aí, não, isso aí foi feito há 3 mil anos atrás, então eu estou me recusando a aceitar os indícios que existem. Assim, mas não tem nenhum esqueleto para eu ter certeza que existe. Dá licença, por assim, se a raça... Houve muitas movimentações não só isso, também, não só isso, o ser humano, ele é um composto biológico, né? Então nenhum composto biológico vai resistir 1 milhão de anos. Né? Agora, o que existe há 1 milhão de anos? Toda a tradição do que aconteceu em termos de conhecimento, toda a história existe, só que é o seguinte, quando o Ocidente achou que ia ser parido, ele preferiu ser parido sem pai nem mãe, então ele recusa todo o conhecimento do Oriente que é a partir do zero, daí claro, né, se eu quero partir do zero e lá na Índia então tem conhecimento de 1 milhão de anos, não, isso para mim não vale, eu não nasci daquela mãe, eu fui um auto-parido e eu existo só há 3 mil anos, que é quando o Egito começou a fazer pirâmides. A gente falando, nós vamos chegar lá, então nós estamos habituando todo mundo também, né? Vamos lá, o quarto. Cadê o quarto? A captura da corça. Alcançou correndo a corça de Serínia, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. A corça, que corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava, era Taígete, ninfa que, para fugir à perseguição de Zeus, foi transformada em Ártemis no animal. Como ela tinha uma velocidade insuperável, Hércules a perseguiu incansavelmente durante 1 ano, até que, exausta, foi atingida por uma flecha separada pelo herói. Ferida levemente, foi levada nos ombros do herói até o reino de Euristeu. Isso significa, todo esse movimento aqui, o desenvolvimento da intuição. Por quê? Interessante. O que tem que... Veja só. Não necessariamente, né? Não, o autor é que colocou isso aí. Não, mas pode ser. Então, veja só. A referência que faz a corça é a questão da velocidade, que assim, está planeando no ar, né? E tem essa ligação da questão dela ter a velocidade e está ligada à questão do elemento ouro também, Sim. né? A questão da velocidade, a questão do ar, né? Então, eu estou ligada à categoria dos asuras, né?
Se eu estou ligado à categoria, veja como é interessante. Eu tenho, então, aqui na mitologia é dito que ela é uma corça, mas ao mesmo tempo ela é uma ninfa. Né? Então, como que o animal pode ter o formato de um animal, né, e ser uma ninfa? Se as ninfas são filhos do cruzamento dos titãs. Né? É porque aí eu tenho o simbolismo, né, do animal como totem, né, e o Hércules, então, interagindo com esse simbolismo e daí dominando o elemento ar. E é muito interessante porque quando ele vai dominar o elemento ar, significa o seguinte, que ele conseguiu ter embate e dominar os elementais e os seres ligados aos asuras, né, que é a cadeia que gerou, lembra que a gente conversou aí, estamos agora há pouco, Asura gerou o elemento ar, Agnisvata gera o fogo, Barishad gera a água e Jiva vai gerar o elemento terra consciente. Então, Hércules tem embate e consegue vencer os gerados pelos titãs no elemento ar, né, com os valores de um totem que ele chama de corça. E veja que daí, isso é um conceito muito interessante, que mesmo ele tendo vencido, ele não destrói, né? Ele fere para impedir o movimento, captura e entrega, e depois é liberado. Se eu tenho um conjunto de elementais baseado no ar, que são os mais difíceis de se interagir, e eu capturo, né, e depois libero, na captura e na liberdade, eu dei consciência. Interessante. Entende? E aí isso se aplica ao que a gente tem também na cabeça. Assim, você pode pegar os 12 trabalhos e sentar e dizer, não, cada um deles, o que está acontecendo comigo, ou o que eu faço, o que eu não faço. Está localizado aí. Beleza, vamos seguir. 5. Eu não vou dizer o que significa. Eu acho que fica melhor a gente deixar fluir o que está aqui. Pode ser. A morte do leão de Nemeia. No Peloponeso, estrangulou o leão de Nemeia, o Hércules, filho dos monstros Orto e Equidna, que devastava a região e que os habitantes do local não conseguiam matar. Na segunda tentativa de matá-lo, tendo a primeira sido infrutífera, estrangulou-o após com ele lutar. Acabada a luta, arrancou a pele do animal com as suas próprias mãos e passou a utilizá-la como peça do vestuário. A criatura converteu-se na constelação do leão. O que significa isso aí? Essa Esse questão quinto do converter trabalho na constelação do leão é aquela analogia que quando houve a queda dos anjos, então 22 estrelas, 22 constelações se apagaram, quer dizer, os valores dessas constelações se projetaram na queda. Nesse processo de limpeza e de resgate do astral e do vital que Hércules fez, muito dessa consciência, elas foram resgatadas e foram colocadas novamente em atividade. Quando diz que daí ele capturou e matou o leão é o símbolo dos Agnisvatas, é o símbolo do fogo. Né? E aí vejo que daí ele captura o leão e ele passa a usar a pele o tempo inteiro. Então ele adquire e passa a dispor do poder dos Agnisvatas. Qual é que é o poder dos Agnisvatas? Consciência. Vê? Interessante. Tá meio complexo aqui. Não é complexo. Então eu não peguei aqui a... Quer ler novamente? Comento linha a linha? Gostaria. No Peloponeso... É bom que a gente está junto, tem que andar junto. Estrangulou o leão de Nemeia, filho dos monstros Orto e Equidna. Pausa. Sim. Orto e Equidna, então, eles eram filhos de titãs, e essa Equidna, então, é como se ela fosse a mãe de todos os monstros, inclusive de Cérbero, porque assim, ela, junto com Orto ou junto com Tifão, gerou inclusive Cérbero. Né? E se diz que daí Equidna, ela era uma mulher da cintura para cima e serpente da cintura para baixo. Tá. E veja como daí a questão da questão da analogia, que a serpente sempre está ligada à questão da sabedoria. Né? Aí é a sabedoria da terceira cadeia do feminino dos Barishads, que seria representante da mulher, né? Ligada à questão do serpente, até que tem Siri Nagar, que são os homens serpentes, que são serpentes da sabedoria. Só que daí isso, o uso lunar, o uso da queda feminina, né, desse conhecimento na geração de seres, deu toda a legião, e daí não é um ser, né? E veja que eles falam que é um leão, mas ele é um monstro porque é filho, né, de Equidna. Sim. Novamente como a corça. Filho dos monstros, Orto e Equidna. E então veja que daí a gente pensa que seria um leão no formato como a gente vê hoje, um animal bonito, interessante, negócio assim tal. Não, é só o conceito e é um totem. Então você tem toda uma categoria de seres gerados por uma
união entre titãs, que criou esses seres autônomos e ligados ao conceito de mal dentro do astral, e aí Hércules vai então e destrói, né? Nesse caso destrói. E aí em destruindo, né? Aí quando fala a questão da pele do leão, é porque ele usou daí para isso o poder que ele tinha, né? Como Bodhisattva, Sim. derivado da consciência dos Agnisvatas. Não, aí fica entendido, sim. Depois a criatura converteu-se na constelação, quer dizer, ele aí mudou já a é um coisa, simbolismo de que os valores que ele resgatou Sim. voltam. Que a gente conversou do dia aqui, que quando se ilumina um homem na Terra, né? Sim. Aí se acende novamente uma estrela. Ou é o contrário? Como é Não. Que é? Não é não, cada quando homem ele que se ilumina não apaga uma estrela? Como não, é que é? quando ele se ilumina, acende a estrela, Entendi, porque tá. é como se o ser humano existindo aqui, ele fosse o resto do cargo numa estrela. Quando ele se resolve, lá resolve. Entendi, tá. Tá? Então vamos à sexta. A sexta, o sexto trabalho de Hércules, a tomada do cinturão de Hipólita. Cadê o sexto? Venceu as Amazonas, tirou-lhes a rainha Hipólita, apossando-se do cinturão mágico que ela vestia. O que significa esse trabalho? Aí a questão do embate contra o feminino consciente voltado à passividade, né? À passionalidade. Né? Então, isso aí, assim, dentro da que seria lá uma figura que a gente consegue ver do Inferno de Dante, seria a camada mais baixa ligada à passionalidade. E aí, intencionalmente, né, essa questão da queda, ela está ligada ao aspecto feminino. Então, tem uma lenda escandinava como é que era o nome da princesa? Que todo o poder dela residia no cinto que ela usava, que tinha sido dado a ela por uma ordem derivada da ordem dos cários, né? Onde depois derivaram os fenícios, que a gente já conversou aqui. Então, a analogia aqui é exatamente a mesma. Ela tira o poder inconsciente, e ele usa o termo Amazonas para se referir à mulher. E é interessante porque as Amazonas, né, não tem nada a ver com o rio Amazonas, tem a ver com uma ordem iniciática que existia no interior da África em um lago. Que depois saíram de lá e andaram por toda a África, por toda a Europa, vieram com os fenícios para o Brasil, e tem uma cidade, né, no Pará que tem o mesmo nome da cidade de origem delas. Então tem a ver com o resgate, né, do uso inadequado do poder feminino, aí manifestado por analogia no que seria o cinto. Bem, esse está mais fácil de entender. Vamos para o sétimo. Cadê o sétimo? Deixa eu achar. Sétimo trabalho. Qual é o título dele? A captura do javali. Capturou vivo o javali de Eurimanto, que devastava os arredores ao fatigá-lo após persegui-lo durante horas. Euristeu, ao ver o animal no ombro do herói, teve tamanho medo que foi se esconder dentro de um caldeirão de bronze. As presas do animal foram mostradas no templo de Apolo em Cumas. Então aqui é interessante. Quem é que ficou com medo? Euristeu. Quem era o Euristeu aqui? É aquele que tinha definido quais eram os 12 trabalhos de Hércules a pedido de Hera como punição, porque achava que ele não ia conseguir fazer. Sim, aí ele ficou com medo ao ver um animal no ombro do herói, o javali. Qual é o significado disso tudo, então? Veja, assim, que a diferença que tem nesse trabalho com relação aos outros animais, né, é que aqui o Hércules vence, depois de persegui-lo por ter na tempo dele levado à exaustão, então ele o captura, né? Aí tem a ver com a persistência, né, do trabalho no astral, né, na busca, né, de vencer a questão dos instintos mais básicos. E aí quando você tem esse instinto mais básico vencido e você leva aquele que te levou a isso, no caso que seria o Euristeu, então ele se ressente, né, e você se liberta. Isso aqui é uma briga com o astral, então. Mais um resgate do astral. Assim, todos os 12 trabalhos são. Eu estou percebendo isso. Todos eles são. Só que daí, assim, isso que é importante a gente entender, que é uma briga real, consciente do ponto de vista de Hércules, com o poder que ele tinha como ser preparado para isso, né? E que teve por função resgatar todos os erros, né? E todos os seres criados não intencionalmente ou que não deveriam ter sido criados pela união entre os titãs, né? E que daí derivou, novamente falando, da questão da queda dos anjos, e que daí deveriam se unir com a humanidade e se uniram com os devas, criando todos os seres que depois tiveram que ser resgatados. Perfeito. Vamos no oitavo. Depois disso tudo aqui, tem uma pergunta, já que nós estamos falando, já que todos esses trabalhos do Hércules são referentes ao astral, depois eu tenho uma pergunta para falar do astral.
Vamos lá, oitavo trabalho, que é a destruição da Hidra de Lerna. Acho que esse é um dos mais conhecidos dele. Cadê ele? Deixa eu achar aqui. Nossa. Matou a Hidra de Lerna, filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidna e Tifão. A própria Equidna, ela é tida na teogonia. Ela é famosa, né? Porque Não, ela é a mãe de todos os monstros. Já percebi aqui. Porque... Inclusive Cérebro, todos os monstros, ela que é a genitora. E ela é uma titã, né? É derivada de uma titã. A mulher era poderosa, então. Tá. Matou a Hidra de Lerna, filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidna e o Tifão. Tifão era um... Sim, é um outro nome daquele que é o par da Equidna para gerar o que... Era o outro. O da Corça e do leão também. Do leão Nemeia. Era uma serpente com corpo de cão. Nossa Senhora, que possuía 9 cabeças. O Tifão, é interessante porque ele é descrito também como sendo um homem, né, e com corpo de serpente emplumada. Né? E veja como é interessante que daí qual é o que se tem de conceito de serpente emplumada na tradição histórica aqui da América do Sul. Tem, assim, os Quetzalcoatl aqui. Quetzalcoatl, que era a divindade, que era uma serpente emplumada. Só que daí ali, já com a tônica do bem. E aqui na teogonia grega, aí Tifão tem a tônica do mal, por ele junto com a Equidna gerar seres que tinham por função apavorar ou se alimentar a partir da vitalidade humana. Mas o Quetzalcoatl, ele tinha... A fenotipia dele, como ela era de humano, porque já disseram até que ele era tipo reptiliano também. O que tem de verdade nisso? Não existe. Não, porque tem até figuras que você vê com essa, como é que se diz? Mostrando ele com essa forma. Não. Nada a ver, então. Não. Tá. Inclusive essa questão de reptiliano, isso é... Não, é da forma reptiliana, da mesma forma que aqui está serpente com corpo de cão, isso aqui também pode estar... Analogia, fisicamente. Sim, analogia, exatamente. No astral, sim, fisicamente não. Então, deixa eu começar a pegar no embalo de novo. Matou a Hidra de Lerna, filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidna e o Tifão. Era uma serpente com corpo de cão que possuía 9 cabeças, uma delas parcialmente de ouro e imortal, que se regeneravam, mal eram cortadas. Essa acho que é uma das maiores, das mais conhecidas trabalhos de Hércules, né? E exalavam um vapor que matava quem estivesse por perto. Hércules matou-a cortando suas cabeças, enquanto seu sobrinho Jolau impedia sua reprodução, queimando suas feridas com tições em brasa, provavelmente cauterizando, né, como a gente chama. No caso aí o Jolau, assim, o Jolau, isso que é interessante desse trabalho, porque a questão da relação dos 7 se destruir, a cabeça das 7 serpentes, isso é tranquilo, são assim, as 7 variantes de qualquer ser que você tenha para trabalhar no astral, isso é tranquilo. Mas o que é de novo aí é que daí ele decepa a cabeça. E cauteriza, quer dizer, ele impede e o que é o queimar, no caso, né? É a Agni, né? É o fogo. Transmutação. Né? Exatamente. Com o fogo, veja assim, o que move o astral para que isso aconteça é o fogo inconsciente. E aí você vai com o fogo consciente e dá um jeito definitivamente. E aí, então, o fogo consciente, nesse caso, é a vontade. Que foi o caso que conseguiu. E a gente já falou várias vezes que essa questão da vontade, sabedoria e atividade seria, nesse caso, graduações, né, da maneira de interagir com isso que tem no astral. Completando, então, o oitavo trabalho, a deusa Hera enviou ajuda à serpente. Então, 7 cabeças, 7 pecados capitais. Sim, aí as religiões fizeram a farra, né? Porque a evolução, a manifestação, ela é em escala setenária, né? Aí aqui, então, eles pegaram os 7 e fizeram um rosário. A deusa Hera enviou ajuda à serpente, um enorme caranguejo, mas Hércules pisou-o e o animal converteu-se na constelação de Câncer, do latim câncer, que significa caranguejo. Por fim, o herói banhou suas flechas com o sangue da serpente para que ficassem envenenadas. Sim. Aí vejo que essa questão quando ele mata o caranguejo, ele volta a ser a constelação, aquilo que a gente falou, por causa da queda das 22, né? Sim. E a questão do veneno, né? Aí o veneno vem no conceito de mal, né? Onde você usa o mal para atrair o próprio mal, para resolver o mal. Só que isso é uma coisa muito interessante, que assim, isso é uma coisa muito interessante. Vamos lá. Porque assim, para eu resolver o mal, eu não posso resolver o mal academicamente. Eu não posso resolver o mal sem ter contato com o mesmo. Então, você usar o veneno do mal para depois matar o próprio mal é o seguinte, é você atrair
ou fazer com que o mal em si se manifeste. Se manifeste para ou que aquilo... seja transmutado. É exatamente isso. É exatamente isso. Isso que a gente já discutiu um monte de vezes aqui, muitas vezes, na questão de tudo que aparece para a gente não achar ruim, porque se está se manifestando é uma grande chance de você poder transmutar isso. E assim, é que essa carga, né, e uma coisa que assim, muito interessante de falar agora é que assim, que não há um lapso na história humana, não existe assim, então começou na Lemúria, passou para a Atlântida, passou para a raça ária, estamos aqui, mas em determinado momento alguém passou a borracha e ficamos 10 mil anos apagados ou 500 mil, não existiu. Então, o que nós temos que lidar hoje no astral como um todo, que são as emoções, ou na mente concreta como um todo, ou no vital como um todo, hoje, no todo e em cada um de nós, é exatamente a mesma matéria que existia nessa época. Sim. Com os mesmos seres que foram criados nessa época, com as variantes ainda, né, da má interpretação humana e da vitalização humana para esses seres que foram criados. Tem razão. E todo mundo aí, você falou da matéria, todo mundo diz que qualquer lugar do planeta, qualquer lugar do universo que você não vai encontrar matéria diferente. É exatamente igual no universo inteiro. Exatamente. Então... tem uma variante muito interessante, que assim, que daí agora, como o futuro se misturou com o presente para transformar o passado, então foi feito um saque contra o futuro e pela primeira vez, desde quando foi gerada essa ronda, eu tenho coexistindo matéria do futuro. Daí essa é uma matéria diferenciada, mas todo o astral, de maneira geral, humano, ele ainda é exatamente o que... E é muito interessante, assim, que veja que cada uma dessas histórias aqui, dos trabalhos de Hércules, ele é situado em um local físico, né? Alguns no Peloponeso, outros dispersos pelo mundo, assim, tal. E isso é muito interessante porque o astral, o que você gera astralmente, a tua vida astral, quer dizer, tuas emoções, dores, sentimentos, ela é vitalmente enraizada, ancorada no lugar onde você está. Por isso que se diz, vou viajar para espairecer, vou viajar para esquecer o problema. É que quanto mais longe você está do problema, menos vitalizado ele fica. Isso é real. Isso é bem real. Isso eu já experienciei. Vamos para o nono trabalho. A morte dos pássaros de Estínfalo. Matou no lago Estínfalo, com suas flechas envenenadas, monstros cujas asas, cabeça e bico eram de ferro, e que pelo seu gigantesco tamanho interceptavam no voo os raios do sol. Com seu arco conseguiu matar alguns e os outros expulsou aos outros países. O que significa essa coisa? Massa, isso é massa, né? Porque assim, quando ele fala a analogia dos pássaros, está se referindo aos asuras, né? Quando ele fala dos pássaros ligados à questão do mal, se refere aos caídos, né? E aí, ele fala que os pássaros têm partes dele de chumbo. Metal aqui. De chumbo, né? De ferro, sim, né? Ferro, E vê a analogia, lembra? Ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro. Então, é o que eu tenho de denso. É verdade, é ferro e isso. Exatamente. Ligada aí à questão do mau uso do poder de criação dado ao gênero humano. Entende? E aí isso ligado à questão dos pássaros, que daí então o ar é ligado à questão dos asuras, né? O ar é ligado à questão que antecedeu o fogo, e esse conceito junto com a queda consciente dava alguma coisa que ou era resolvido ou impedia, né, que a humanidade tivesse condição mínima para sair do atoleiro. Isso é interessante. Aí, a partir de agora, com o programa de hoje, você vai ver. É interessante a gente ver a história de uma forma diferente. O que é legal aqui. Assim, que isso, então, é tido como lenda, né? Então, por isso lenda, que eu estou falando. Como é que é o termo que mito. Usa? Mito. Como mito mas não é mito, é real. Então. Então, deem uma lida nessa questão, entendendo que não é mito, que é realidade, e que toda a história de cada um de nós, do nosso gênero familiar, do nosso país, do próprio gênero humano, né, e da própria divindade, está incluída nesses 12 Muito interessante 12 mesmo. Quando eu comecei a mexer, eu achei fabuloso. Eu achei massa. Quem quiser, também já estou avisando já, quem quiser, eu tenho um trabalho, assim, são algumas páginas com essa explicação do que nós estamos falando hoje. Quem quiser, me solicite por e-mail que eu encaminho. Acho que eu podia recomendar aqui um livro. Opa, melhor ainda, vamos lá. Você lembra do nome? Não. Então, a gente pode perguntar para o Sr. Alvin Schroeder, que está aqui, daquele livro sobre a mitologia grega. Ah, sim, tá. Como é que é o nome, Alvin? Mitologia grega em 3 volumes. Sim, mas quem é o autor? É do Junito de Souza Brandão.
Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega em 3 volumes. Junito de Souza Brandão. E tem um dicionário mito, E dicionário também. mito mítico etimológico. E também o dicionário mítico etimológico. Mesmo autor. Do mesmo autor, Junito Brandão. Muito interessante. Não vai ser fácil vocês acharem, mas também não vai ser difícil, né? São coisas... É fácil? É. Porque tem coisas que você não acha em qualquer livraria. São livrarias determinadas. Livro científico você acha em determinado tipo de livraria. Então, é um mais... Pois não, senhor Alvim? Aqui a representação é na Livros e Livros. Em Florianópolis, livros e livros. No resto do Brasil, vocês já notaram, o nosso programa passa em todo o Brasil e todo o mundo. Procurem, então, como é que é? Mitologia? Mitologia grega. Mitologia grega. Junito 3 de volumes. Souza Brandão. Dicionário mítico etimológico. Dicionário mítico etimológico em 2 volumes. Junito Brandão. Junito de Souza Brandão. Junito de Souza Brandão. Tá dito. E também, quem quiser, escreve para mim, vidainteligente@gmail.com, que eu encaminho também o trabalho sobre os trabalhos de Hércules. Vamos ao 10º trabalho, estamos quase em cima da hora, temos que correr. A morte, é o 10º, a morte do Cérbero. Consistiu em trazer ao mundo dos mortos o seu guardião, o cão Cérbero. Hades autorizou, olha o Hades aí, ó. Autorizou-o a levar Cérbero para o cimo da terra, sob a condição de conseguir dominá-lo sem usar as suas armas. Hércules lutou com ele só com a força de seus braços, quase o sufocou, dominando-o. Depois levou-o a Euristeu, que com medo ordenou-lhe que o devolvesse. Esse Euristeu era medroso, hein, rapaz? o Hércules levava as coisas... Ele mandou o cara fazer... Mas isso é uma coisa muito interessante, e a importância daí de Euristeu no processo, porque se ele não tivesse dado essa incumbência para o Hércules, não teria o trabalho sido feito, né? E aí vem a questão, assim, quando houve a queda para chegar nessa coisa toda, e se criou o conceito de mal, se viu que o mal, na verdade, era uma maneira de apressar a evolução humana. Perfeito. Aí então tem Zeus e Hera, né? Zeus gera Hércules e Hera se rebela. Aí Hera com Euristeu dá os trabalhos para Hércules fazer, mas na verdade daí Hera está protegendo a humanidade do que os titãs tinham feito antes, né? De gerar seres que não eram para ser gerados interagindo com os devas. Então é uma divina rebeldia, aparentemente inconsciente, mas com um objetivo completamente divino. Entregavam para ele, ó, faz aí, mas não traz longe da gente aqui quando você devolve. E aí o Cérbero, ele é filho também da Equidna e de Tifon, que é a mãe dos monstros, né? E o Cérbero, então, ele guarda os infernos. Só que daí os infernos... Você fala do Hades aqui, né? Hades é o rei do que seria o submundo. Tanto para os egípcios quanto para os gregos o conceito é o mesmo, né? E para os fenícios também é a mesma coisa. Aí, quando ele vai destruir, vai pegar e matar Cérbero, né? Veja que não tem a ver com os mundos internos, né? Com o conceito de inferno, que é o contrário de inferno, mas tem a ver com o oculto e o interno e o inferno nosso. Perfeito. Né? Que seria assim, é a chave, veja, quando você pega e destrói, né, aquilo que te impede de entrar no mais profundo, né? É o mais profundo teu mesmo. Né? É você fazendo esforço para se autodescobrir e trazendo à superfície. Né? E, novamente, aquele que te fez fazer, ao se defrontar com o resultado, tem o conceito de medo. Ele expõe o medo e, em expor o medo que ele tem, se resolve junto com o que foi resolvido. Transmuta. Né? Bom, vou para o penúltimo trabalho de Hércules. É um negócio muito massa isso aí, né? O 11, que é o... Como é que é o título dele? Limpeza dos estábulos de Algias. Beleza. Limpou em um dia os currais do rei Algias, que continham 3.000 bois e que há 30 anos não eram limpos. Que maravilha, coitado do Hércules. Estavam tão fedorentos que exalavam gás mortal. Para isso, Hércules desviou 2 rios. O que significa isso? Veja, quando fala assim, em vários trabalhos fala da serpente que exalava o gás mortal, agora também é que daí o gás tem a ver com o ar, e que o ar tem a ver com o vital, com a própria vida, né? Sim. Só que daí a própria vida, quando impregnada negativamente por conta do astral, se transforma em ares mortais, tá certo? E aí, veja que o boi, né, é o símbolo do planeta Terra. Sim. Né?
E quando ele vai e desvia, é interessante o termo desviar, ele desvia as águas para limpar a estrebaria lá, o que tinha que ser limpo, ele está fazendo o uso adequado das águas do Akasha, que seria... sim, então o registro akáshico e ali. até, não o registro Akasha, eu chamo assim, os 4 rios sagrados são as 4 direções cósmicas, Sim, né? Então são as águas do Akasha. Então, isso é desviado conscientemente para purificar, né, o elemento terra. Maravilha. Né? Último trabalho, que é a captura do gado vermelho de Gerion. Matou o gigante Gerion, monstro de 3 corpos, 6 braços e 6 asas, e tomou-lhe os bois que se achavam guardados por um cão de 2 cabeças e um dragão de 7. Isso aqui deve ser... Isso é uma farra danada. Isso é uma farra. Então, lembra que quando então, houve a geração dos titãs, então foram gerados os titãs, os cíclopes 3, né? E os hetacôndrios, que eram os gigantes, que eram 3 também. E esses hetacôndrios se dizia que então, eles tinham 50 cabeças, 100 braços e 100 pernas. E aí esses 50 cabeças, 100 braços e 100 pernas, e veja aqui que ele fala que mantém aprisionado. Então, é como esses gigantes gerados, né, pelo cruzamento de titãs e dos deuses, né, daí no astral, eles aprisionavam seres do gênero humano. Né? Aí então o que é que ele faz? Ele sacrifica e liberta. Interessante, profundo. Eu recomendo que vocês leiam. É uma leitura, é uma leitura acredito, agradável, principalmente né, quando você vê por esse prisma. Jorge, eu vou ler o livro que o senhor Alvin Schroeder recomendou, porque é uma leitura agradável. Não, é agradável, pode ter certeza. Se conversar é bom ler, deve ser melhor ainda. Melhor ainda, com certeza. Lógico que já não priva da... Nós compartilhamos aí... Da conversa com vocês, que é agradável. Aí vicia, porque você pega a etimologia das palavras, meu Deus do céu, você não faz ideia. Não Jorge, faço. O encerramento é seu. Como sempre, né? Sim. Então, é interessante assim, conseguimos fazer os 12 trabalhos de Hércules em 58 minutos. 58 né? não, nós ficamos em 62 aí. Ó. E aqui tem Cronos, né, que é um dos principais. O Cronos estava sentadinho Cronos lá atrás. E Réia, refrigerando e depois outros. Bom, então, assim, o interessante de hoje, né, da conversa de hoje, é para você ver assim, que mesmo naquilo que inocentemente, né, é tratado como lenda ou como mito, mitologia, por trás disso, tem toda uma verdade cosmogônica, tem todo um trabalho divino feito em prol da humanidade por um ser divino, né, decorrente de uma opção divina de fazer a humanidade evoluir mais rapidamente. Então, mesmo sob aquilo que é incompreensível, mesmo sob aquilo que é erro em essência, sempre tem o bem em potencial esperando para se exteriorizar, mas só no momento em que ele conseguir converter esse mal em bem. O bem só existe plenamente no todo e em cada um de nós quando o mal conceitual não existir nem cosmicamente, nem em nenhum de nós. Ou melhoramos todos ou ninguém melhora. Ninguém consegue ir sozinho hoje. Fiquem em paz, fraterno abraço e sejam felizes e até sempre. Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, mundo. E até sempre. Até sempre.